O que são problemas? Nós temos várias definições, mas para que a gente possa entender o que são problemas, fica mais fácil falar devagar e dizer para vocês o seguinte: são situações, são circunstâncias, em sua maioria de natureza sociais e pessoais, mas que ocasionam sofrimentos psicoemocionais. Lindo, né? Maravilha, que definição. Queridos, são coisas, dificuldades que devem ser solucionadas, dificuldades que devem ser resolvidas, coisas que devem ser saudadas, coisas que devem ser superadas. E quais são os tipos de problemas mais comuns que nós enfrentamos? Relacionamentos, problemas familiares, problemas socioeconômicos, problemas de saúde, problemas sexuais e avaliação pessoal. Ou seja, eu não me curto, eu não gosto de mim, eu acho que as pessoas são melhores do que eu, e por aí afora. Vamos abordar a primeira fonte dos problemas. Relacionamento. Então nós temos aí o relacionamento pessoal. A pessoa não tem um bom relacionamento consigo mesma. Ela não sabe se ver, ela não sabe se sentir, ela não sabe se ouvir, ela não se valoriza. Então, ela tem um problema de relacionamento consigo. Ela pode ter um problema de relacionamento social, ou seja, dificuldade que ela possa ter de se relacionar com pessoas, ou prejuízos que pessoas causaram a ela. Tipo, ela pode ter dificuldade de integração com outras pessoas, pode ser uma pessoa de pavio curto, pode ser uma pessoa altamente insatisfeita, pode ser uma pessoa agressiva, pode ser uma pessoa invejosa, mas também pode ser vítima de estelionatários. E quando a gente fala de estelionatário, o pessoal, o estelionatário, o crime do estelionatário. A questão do estelionatário não é o crime, é uma questão moral. O estelionatário, ele carrega com ele uma questão moral. Ela pode ser prejudicada por sociopatas, ela pode ser prejudicada por golpistas, ela pode ser prejudicada por pessoas enganadoras e por aí vai. Ela pode ter dificuldade com relacionamento amoroso, dificuldade de relacionamento a dois, pode ter ciúmes doentios, a síndrome de Otelo, né? O homem lá com a síndrome de Otelo, pode viver competindo com o parceiro, pode ter problemas de traição e por aí vai. Ela também pode ter dificuldades com relacionamento profissional. Pode ser uma pessoa de caráter submisso. Ela pode ter dificuldade de interação com outros companheiros por ser pessimista, derrotista, mas também pode ser uma pessoa ambiciosa, sem limite, daquela que faz fofoca para poder derrubar o companheiro e subir o degrau a mais, por aí afora. O segundo ponto mais notório de problemas são os financeiros. São as dívidas. São os gastos além das posses que as pessoas têm. Eu não digo para vocês que as pessoas, de repente, não possam ter gastos emergenciais. Isso acontece com qualquer um. Agora, os gastos além das posses são compulsivos. Talvez elas estejam sofrendo de alguma coisa que a leve à compulsividade. Outro tipo de problema são as perdas financeiras, os prejuízos em suas mais variadas formas que as pessoas podem ter. Outra é a falta de suporte para as necessidades básicas. O dinheiro que ela está ganhando, de repente, não é o suficiente para comprar alimentação, para pagar o colégio dos filhos, para poder se manter. Não tem. E também a dificuldade constante dentro do problema das finanças. Ou seja, não é só um mês. É 1, 2, 3, o ano todo ela passando dificuldade. Então isso acaba se tornando um problema. O terceiro são os problemas familiares. Os filhos hoje em dia, a preocupação com os filhos, com quem que os filhos andam,
quem são os colegas, aonde eles estão. Por quê? Porque nós vivemos uma época, vamos dizer assim, da explosão das drogas. Não só das drogas, mas das bebidas em si também, né? Então, é o medo que os filhos se envolvam com drogas, ou os filhos já estão envolvidos com drogas. É a rebeldia dos filhos por causa do choque de gerações. São os conflitos dentro de casa, marido, mulher, irmãos brigando o tempo todo. É a influência de parentes, como o avô, né, o pai, a mãe, os irmãos, etc. Todo mundo dizendo o que as pessoas têm que fazer dentro da família. São doenças da família, doenças graves, doenças psíquicas, doenças neurológicas, como Alzheimer, como Parkinson e outras mais. São as brigas constantes entre toda a família. Então, isso tudo também gera o que nós chamamos de problemas. Nós temos também os problemas sociais. Deles, o mais forte é o desemprego. A pessoa vive com preocupação de não perder o emprego, né? Ou ela tem preocupação de perder o emprego, ou falta emprego dentro da sociedade, a pessoa também se revolta, ou seja, é um processo que vai virando uma bola de neve. Outro problema social são os preconceitos, que também geram problemas. A violência gera problemas. As fofocas, a fofocada gera problema porque cria conflitos, cria confusão. E um dos grandes geradores de problemas, né, a droga lícita, a droga maravilhosa, que é o álcool, o alcoolismo. É a droga que não é proibida, mas talvez seja pior do que as outras drogas, né? Outro tipo que causa problemas é a saúde. A pessoa que fica incapacitada de trabalhar, porque às vezes estão acometidas de doenças oriundas da própria atividade, a LER, né? A lesão de esforço repetitivo, que é muito comum, afasta as pessoas, elas ficam em casa, de repente no seguro-saúde, mas quem tem LER sabe o quanto incomoda, o quanto dói. Então isso é um problema que vai gerar outros problemas. Os acidentes que podem acontecer também vão trazer problemas. A depressão traz problemas. A ansiedade traz inúmeros problemas. E da ansiedade, as síndromes e os transtornos, que na realidade já são problemas de saúde. Os sexuais. A impotência é um problema que afeta muitos homens. Então, os indivíduos estão recorrendo ao Viagra, ao Levitra, ao Viagra genérico, aí, seja lá o que for, para ver se mantém ali, né? Para ver se mantém em forma, para ver se mantém de pé, né? Aí isso aí. Então, isso também gera problema, porque esses remédios eles são violentos, né? Então, o indivíduo, ele fica altamente preocupado com isso, entra num processo de ansiedade. Outro problema sexual para o homem é a ejaculação precoce. Também tem muita raiz na ansiedade. Outra é a frigidez nas mulheres. A anorgasmia também nas mulheres também é uma coisa que vocês pensam que não acontece. Meu Deus do céu, o que tem de mulheres aí que não atinge o estado de gozo, ó, tá assim, tá de botão. E o vaginismo, que é aquela contração que a mulher tem, né, no aparelho genital, que não entra nem o dedo de exame ginecológico. Então, tudo isso são problemas sexuais causados por várias situações diferentes. Os problemas pessoais, a baixa autoestima, a timidez excessiva, a desvalorização pessoal, a incapacidade que o indivíduo tem, o pessimismo, o desânimo, a dependência emocional. Oh, meu Deus do céu, aquelas pessoas que são dependentes de outras. A submissão, fica quase beijando o sapato do outro para poder ter a companhia do outro. Os complexos de inferioridade, o complexo de Édipo, aquele cara que fica muito junto da mamãe por aí afora. Tudo isso são problemas pessoais. O que os problemas podem acarretar? Todos esses problemas que eu passei para vocês, o que isso pode acarretar? De uma forma geral, eles podem desencadear alguns sintomas. Podem desenvolver uma hipertensão,
um aumento significativo da carga de estresse, picos de ansiedade, insônia, indigestão, somatizações diversas, tais como problemas de pele, como urticária, coceira ou prurido, como se chama, né? Problemas respiratórios, doenças autoimunes como lúpus. Eu tive uma cliente que tinha lúpus e o dia que ela se separou do marido, o lúpus dela foi embora, né? Enxaquecas, neuroses, instabilidade emocional intensa, dores pelo corpo e problemas. Problema gastrointestinal, então nem se fala. O que nós podemos fazer? Isso é uma boa pergunta. É só a gente pensar numa coisa. Todo pensamento reflete uma resposta no corpo. Bom, nós sofremos uma carga psíquico-emocional intensa com o que se passa em nossa mente. A maioria dos ditos problemas que nós vivenciamos não são nossos, não são pessoais. E sim, eles são oriundos de outras pessoas, de outras situações, as quais nós abraçamos como se fossem nossas. Então nós não temos problemas. Se vocês olharem bem, na maioria das vezes nós não temos problemas. Surgem de outras pessoas. Nós também temos o hábito herdado dos nossos pais, dos nossos avós, das filosofias, da religião, de que nós temos que ser bonzinhos. Nós temos que deixar as coisas para lá, deixar ele para lá, não se aborrecer, né? E aí nós nos violentamos. Por quê? Porque nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos aprender a dizer basta. Nós precisamos dizer chega. Então, deixe os problemas dos outros com eles. Ocupe-se dos seus e diminua consideravelmente a carga desnecessária que você carrega sobre seus ombros. Você tem que ter coragem para fazer isso. O caminho para a gente lidar melhor com os problemas. O melhor caminho? Olhe ele de frente, encare ele de frente. Nunca queira se desviar do problema, arrumar uma desculpa. Olhe o problema de frente. Problema é para ser resolvido. Jamais deve ser vivido. Guardem isso em suas mentes. Problema é para ser resolvido. Jamais deve ser vivido. Quando você demorar a encontrar uma solução para o problema, para. Descansa a mente. Insistir vai ser inútil. Vai se torturar muito. Então, ao se ocupar do problema, evite pensar nele. Busque sempre a possibilidade que você tem para ele. Não adianta pensar no problema, ele já existe. Então vamos pensar em possibilidade. Vamos pensar em saída. Quais são as saídas que nós podemos ter para aquilo que nós chamamos de problema? E é bom saber que certos problemas serão resolvidos ou modificados através de conflito. Por quê? Nós estamos sempre buscando evitar conflitos. Nós não gostamos de conflito. Conflito gera dor. E nós, como eu disse no início, a gente vive numa dualidade. Ou dor ou prazer. Então, conflito gera dor. Então, deixa para lá. Não. O conflito às vezes é necessário. Por quê? Porque depois do conflito vai ter mudança de opiniões, talvez uma nova forma de comportamento, vai ter conceitos diferentes e tomada de decisões, seja ela qual for. Então, às vezes, certos problemas, eles só serão resolvidos através de conflitos. Jamais se convença de que um problema é definitivo, que não tem solução. Todo problema tem solução, seja solução natural ou aquela que se encontra, mas todo problema tem solução. Talvez as maiores causas dos chamados problemas são essas que eu vou passar para vocês agora. Relacionamentos amorosos e familiar. Quando a pessoa vive o que nós chamamos de amor, junto com isso vem uma coisa que se chama sentimento de posse, vem embutido. E às vezes a pessoa entra
ou sofre de medo do abandono e medo da solidão. Então isso gera problema no relacionamento. Por quê? A pessoa fica com medo da perda. E ela acaba se submetendo, e ela acaba vivendo num processo prisional ou escravagista. Ela se permite escravizar. Por quê? Porque, de repente, é uma pessoa que teve sentimento de rejeição, sentimento de indiferença, sofreu traição. Então ela se agarra, né? Ela fica ali agarrada, que nem carrapato, com sentimento de posse, e sofre, é ciúme, e mexe no telefone celular do companheiro para ver quem é que ligou, quem é que não ligou. É terrível. As pessoas esquecem uma coisa, meus amigos. De qualquer jeito, nesse mundo, as pessoas vão embora. De qualquer jeito, as pessoas vão embora. Então é bom que isso também fique aqui na cabecinha. Bom, se ocupe mais dos seus problemas. Você já tem uma série de problemas. Você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar do seu bem-estar. Você tem que cuidar da sua sobrevivência. Você tem que cuidar da sua família. Olha só a quantidade de itens que você tem que cuidar. Então você já tem problemas demais para ficar se ocupando de problemas dos outros. As mulheres carregam uma carga muito maior de problemas do que o homem. Por quê? Devido à carga de responsabilidade que a mulher tem. Com a entrada no mercado de trabalho, a mulher, ela sofreu, vamos dizer assim, um acúmulo gigantesco de tarefas. E também por culpa do movimento feminista que quis igualar a mulher ao homem. E essa coisa de igualar a mulher ao homem foi mal interpretada. De que maneira? A mulher, ela passou a ter um aumento, como eu disse, de responsabilidade. Então ela tem responsabilidade profissional, ela tem responsabilidade pessoal, tem que cuidar de si, tem que ficar bonita, tem que, estar sempre ali em dia. Ela tem problemas de saúde com a questão hormonal, ela tem a tensão pré-menstrual, ela tem a fase do período menstrual, ela tem a fase da menopausa, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ser mulher, ela tem que ser amante, ela tem que ser mãe, ela tem que ser filha para a mãe que às vezes fica enchendo a paciência dela, ela tem que cuidar dos seus aperfeiçoamentos. Olha só a carga de aumento de responsabilidade que a mulher teve. O homem. O homem ele também tem responsabilidade. A responsabilidade dele é pessoal, tem que se cuidar. Ele tem que ter uma responsabilidade profissional para poder dar sustentação à sua família. Ele tem que fazer a manutenção do lar, que às vezes é dividida com a mulher. Ele tem que ser marido, ele tem que ser homem, ele tem que ser amante, ele tem que ser pai, e ele tem que ser segurança, ele tem que dar segurança à família. Essas são as responsabilidades do homem. Com essa coisa mal interpretada do homem, aliás, da mulher, se igualar ao homem, a mulher perdeu o mundo. Perdeu o cavalheirismo do homem, a gentileza. Antigamente a mulher chegava no ônibus ou em outro tipo de condição, o homem levantava, pois não, senhorita, sente aqui. Hoje em dia não, o camarada está sentado, a mulher que se dane, ele não está nem aí. Perdeu o respeito também, você já deve ter presenciado. Muitas das vezes estão no meio da rua, a mulher vem, o camarada está fazendo xixi no poste, igual cachorro, em qualquer lugar, a mulher passa, ele não está nem aí. Tem homem que chama a mulher de cara. Ô cara, vem cá! Antigamente você chamava as garotas de mina, de belezura, disso, daquilo. Não, hoje os caras tratam a menina e as mulheres de cachorra. Relação sexual, hoje é pegar. Não, vai pegar. Né? Então, tem um tal de ficar, que na realidade é não ficar, ou seja, é o homem não assumir compromisso com a mulher. E ela também, por sua vez, acha que não tem que assumir compromisso. E isso, ao passar do tempo, acaba se tornando uma sobrecarga, gera descontentamento e leva as mulheres ao caminho da frustração. E acabam desaguando em sintomas devido à natureza feminina.
A natureza feminina, ela sofre muito mais do que a natureza do homem. Filhos. Quem é que nunca teve problemas com filhos? Preocupação com o ambiente onde o filho anda, as companhias aonde os filhos, com quem os filhos estão. Então isso gera uma série de problemas, isso gera ansiedade, isso gera instabilidade emocional. Nós temos a mídia, nós temos a televisão. Para vocês terem uma ideia, prestem bem atenção. As crianças, quando elas chegam na idade escolar, em que elas vão para a escola, aí com, acho que é 6 anos, por aí, ou 7 anos, não me lembro bem, elas já têm 16 mil horas de televisão. Elas já assistiram 16 mil horas de televisão. Então é um problema, porque elas já foram formadas pela televisão. A televisão já passou muito para a formação delas. Nós temos um problema com as drogas. Principalmente, cada vez mais, com as drogas baratas, como crack e outras drogas. Nós temos problema com o alcoolismo. O que tem de jovens se embriagando não é brincadeira. Nós temos os problemas de pais que estão sempre ocupados. E, para compensar, não brincar, não dar atenção aos trabalhos escolares dos filhos, não dar atenção às coisas que os filhos fazem, eles presenteiam, eles estão dando objetos. Objeto não adianta. Dar presente, dar coisas materiais, não adianta. Tem que estar presente ali, tem que ver o caderninho, tem que ver o livro, tem que escutar eles falarem, porque senão eles vão acabar se perdendo. E também o problema com o ensino que essas crianças possam ter, seja na escola, seja com os amigos, seja em casa, seja onde for, também é um problema. Problemas com parentes. Quem é que nunca teve problema com mãe? Quem é que nunca teve problema com pai? Quem é que nunca teve problema com irmãos? Quem é que nunca teve problema com fofocas dentro da família? Quem nunca teve problema com discussões dentro de casa ou dentro da família? Quem é que nunca teve inveja de pessoas de dentro da família em cima de você, o chamado olho gordo? Né? Não é brincadeira não. O pessoal usa até aquele olho de boi, né? Ou carvão preto, ou seja, o pessoal quer se livrar do olho gordo, que não é brincadeira. Mas todo mundo teve problemas. Né? Parentes é uma fonte de problemas. É raro aqueles que não têm problemas com parentes. Problemas sociais, como eu disse, com saúde, com segurança, com moradia, com as pressões que as pessoas sofrem, com a relação com os colegas do emprego, com notícias da política. Né? Nós temos aí notícias e mais notícias que nos infernizam, que nos revoltam, e daqui a pouco a gente esquece. Né? Como disse um grande estadista, entre aspas, aí, o povo não quer saber disso. O povo quer saber que o Palmeiras caiu, que o Corinthians venceu, que a mulher lá da novela lá, da rede tal foi punida, não foi punida. O povo quer saber disso, que o Ronaldinho está emagrecendo. É isso que o povo se liga. Resoluções dos problemas não são tão fáceis, meus amigos. Entretanto, nós devemos começar de algum ponto para que os problemas eles não se acumulem em nossas vidas. Porque se eles se acumularem, fatalmente eles vão levar a um esgotamento físico e mental. Sugestões que nós podemos dar, ou que muitos estudiosos dão a respeito dos problemas. Primeiro, faça uma lista em ordem de gravidade. Quais são os problemas mais leves e os mais graves? Busque resolver um de cada vez. Observe o peso que ele tem sobre você. Visualize as possibilidades que você tem de resolver. Busque os que aparentam serem mais fáceis, de mais fácil resolução. Os considerados leves, mas que incomodam também. Divida com seu companheiro ou companheira o estudo de uma resolução. É importante dividir com o companheiro ou com a companheira o estudo da resolução. Se for dívida,
jamais espere juntar tudo para você pagar. Pague sempre alguma importância, diminua alguma importância. Concentre-se apenas no problema que você escolheu para resolver. Concentre-se apenas em um. Aprenda que problemas são situações solucionáveis, mas que nem sempre estão em suas mãos o poder de solucioná-los como você deseja. Existem 3 situações de resolução. Vamos lá. A primeira situação está nas suas mãos. Depende de um gesto, depende de uma palavra, depende de uma ação, depende de uma decisão que você for tomar. Então está nas suas mãos a resolução. A segunda, o problema pode ser resolvido, mas requer um espaço de tempo. Não adianta você achar que vai resolver antes. Não vai. Ele pode ser resolvido, mas requer um espaço de tempo. E esse espaço de tempo é que é a coisa, porque pode acontecer 1000 coisas nesse espaço de tempo. E o terceiro, depende exclusivamente da decisão dos outros. Depende de outras pessoas. Tipo, você tem um processo que está na justiça, que já está rolando. Depende do juiz bater o martelo, não depende de você. O que você poderia fazer, você já fez, já entrou com o processo, então deixa a coisa fluir. Pré-conclusão. Para todo problema existe uma solução. Pense nisso. Pode ser aquela que você não deseja, mas tem solução. Se um problema, para ser resolvido, tem como desfecho a provocação de dor e sofrimento, é melhor que seja de uma vez. Por quê? Porque você vai sentir apenas a dor necessária para a resolução dele. Ao invés de ficar sofrendo, se martirizando, se consumindo, adoecendo de forma homeopática e constantemente, de uma maneira dramática, por um tempo completamente inútil e sem razão de ser. É um tempo perdido. Conclusão, meus queridos. Todos nós, para sermos felizes, nós devemos nos concentrar no melhor que nós temos. Todos nascemos para a felicidade. Se não o somos, é porque não nos conscientizamos de que 60% da fórmula pertence a nós. Na maneira como pensamos, na maneira como agimos, na maneira como pesamos as nossas dificuldades e diante da problemática que é viver e conviver, que é uma arte. Então, pensem nisso com todo carinho. Mais uma vez, todos nascemos para a felicidade. Se não somos, é porque não nos conscientizamos de que 60% da fórmula pertence a nós. Na maneira como pensamos, na maneira como pesamos as nossas dificuldades e diante da problemática que é viver e conviver, que é uma arte. Muito obrigado a todos e espero encontrá-los na próxima palestra, se Deus quiser. Sucesso!